Bom dia, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos calcular determinantes de segunda e terceira ordem. O que são determinantes? Determinantes são números reais associados a uma matriz quadrada, ou seja, aquelas matrizes que possuem o mesmo número de linhas e colunas. Diferente das nossas matrizes que têm seus elementos dispostos entre parênteses ou colchetes, os nossos determinantes têm os elementos dispostos entre duas barras ou são identificados pela abreviação DET. Então vamos começar resolvendo um exemplo de um determinante de segunda ordem, que é o determinante de uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Para calcularmos um determinante de segunda ordem, o primeiro passo é identificar a diagonal principal e a diagonal secundária da nossa matriz. Então, aqui, essa nossa matriz A, né, que já está colocada na forma de determinante, diagonal principal é formada pelos elementos 1 e 3. E a diagonal secundária pelos elementos 5 e 2. O cálculo do determinante vai ser a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, nós vamos ter determinante de A igual produto dos elementos da diagonal principal, 1 vezes 3, menos produto dos elementos da diagonal secundária, 2 vezes 5. 1 vezes 3, 1 vezes 3, 3, menos 2 vezes 5, 10. Determinante da matriz A é menos 7. Então, é um procedimento bem simples. O principal, né? As duas coisas que a gente precisa saber. Quem é a nossa diagonal principal, quem é a nossa diagonal secundária e nunca esquecer que esse sinal, né, de menos é da nossa fórmula, né? Então, ele precisa estar sempre presente, ele vai alterar, né, o sinal do produto dos elementos da diagonal secundária. Bom, agora nós vamos, por exemplo, do determinante de uma matriz de terceira ordem, ou seja, daquelas matrizes que tem 3 linhas e 3 colunas. Para resolver determinantes de terceira ordem, existe uma regra prática chamada regra de Sarros. Tá? Primeiro passo, antes de começarmos a utilizar a regra, nós vamos identificar quem é a nossa diagonal principal e a nossa diagonal secundária também dessa matriz. A diagonal principal é composta pelos elementos 1, 5 e 9. E a diagonal secundária, que eu vou fazer em preto aqui, pelos elementos 3, 5 e 7. Primeiro passo da nossa regra de Sarros é repetir as duas primeiras colunas da matriz. Então, repetindo as duas primeiras colunas da matriz, nós vamos ter 1, 4 e 7, primeira coluna, e a segunda coluna, 2, 5 e 8. Agora que nós já repetimos as duas primeiras colunas da matriz, nós vamos traçar as diagonais paralelas à diagonal principal. Nós vamos fazer isso em vermelho. A primeira diagonal paralela, segunda diagonal paralela. Essas diagonais têm que ter 3 elementos, né? Porque é uma matriz 3 por 3. Então, aqui, nós não temos uma diagonal. Tá? Ali no 1 e 5, nós não temos uma diagonal. Agora, nós vamos traçar as diagonais paralelas à diagonal secundária. Então, nós temos aqui em preto 1, 6 e 8, 2, 4 e 9. Observem que sobra, né, 2 elementos na primeira coluna e na segunda e na última coluna, desculpem. Bom, agora o segundo passo. Depois de ter traçado as paralelas das diagonais, né, o segundo passo é multiplicar todos os valores de cada uma dessas diagonais. Então, nós vamos primeiro multiplicar os valores
das paralelas da diagonal principal e vamos colocar esses valores aqui à direita do nosso determinante. 1 vezes 5 vezes 9, 45. 2 vezes 6 vezes 7, 84. 3 vezes 4 vezes 8, 96. Somo esses elementos, somo esses produtos, tá? E eu vou encontrar 225. Agora, nós vamos fazer o produto dos elementos de cada uma das diagonais paralelas à diagonal secundária. 3 vezes 5 vezes 7, 105. 1 vezes 6 vezes 8, 48. 2 vezes 4 vezes 9, 72. Somo essas parcelas, né, que foram geradas pelo produto de cada uma dessas diagonais e eu vou encontrar 225. O determinante dessa matriz A vai ser a diferença entre a soma dos produtos das diagonais paralelas à diagonal principal e a soma do produto das diagonais paralelas à diagonal secundária. Então, nós vamos ficar com 225 menos 225. E o determinante dessa matriz A é igual a 0. Bom, pessoal, por hoje é isso. Nos encontramos, então, no próximo vídeo. Beijo grande em todos e fiquem bem.